E aí galera, beleza? Começando aqui nossa live. Vamos lá, vamos ver quem é que vai colar aqui com a gente hoje. Olha a Natália aí, bem-vinda. Bem-vinda, Natália. Primeira a chegar. Tudo bem? Será que vai ser uma live só nós dois? Vale por um treinamento, né? Mas sem problema. Cadê o William? Ó, fala William. Tudo bem? Joyce, bem-vinda. Então tá começando o público a chegar. Que bom que vocês vieram prestigiar aqui o nosso dia de hoje. Hoje foi um dia difícil, viu, pra mim. Tô bem exausto. Mas vamos trabalhar, né? Bacana. Vanessa! Olha, Vanessa. Bem-vinda, Vanessa. Tudo bem? Gabriel. Que bom, Gabriel, Giovana. Que bom receber vocês aqui. Então vamos trabalhar, né, gente? Employer Branding, Employee Experience, engajamento e endomarketing. O que isso tem a ver uma coisa com a outra, afinal de contas, né? Eu, antes de mais nada, gostaria de dizer para vocês assim que tenho preferido adotar uma nomenclatura um pouco diferente, né? Prefiro chamar de marca empregadora, prefiro chamar de jornada do colaborador e prefiro chamar de engajamento e marketing interno. Afinal de contas, está mais do que na hora da gente desenvolver uma identidade brasileira para esses temas. E eu tenho olhado para isso cada vez mais de um jeito um pouco diferente, né? Acho que venho de uma trajetória já muito carimbada aí pelo endomarketing, principalmente com as publicações dos livros, né? O primeiro em 2010, o Endomarketing Inteligente, e em 2014, o Não Existe Gestão Sem Comunicação. E acabo entendendo que o que está acontecendo é o seguinte, né? O endomarketing ficou muito limitado para abranger todos esses conceitos que vieram sendo agrupados com a marca empregadora e com a jornada do colaborador. Deixa eu fazer uma pergunta rápida só, por favor, me respondam aí. O áudio tá bom? Estou com uma preocupação com o áudio, optei por fazer sem o microfone de lapela, entendendo que a qualidade poderia ser bacana. Então, se tiver ok, me digam, por favor. Bom, ponto 1, que eu vejo como importante, tá? Na página 20 do meu segundo livro, Não Existe Gestão Sem Comunicação, obrigado aí pelos retornos em relação ao áudio, tem uma frase que eu particularmente simpatizo muito, e não gosto de me gabar por isso, mas eu simpatizo muito, que diz o seguinte: não é o amor que mantém o relacionamento, mas sim o relacionamento que mantém o amor. Isso vale muito para as nossas relações interpessoais, para os nossos relacionamentos afetivos. Eu tive esse insight ao final do meu primeiro casamento, não poderia ser diferente. E só que eu acabei aplicando nesse livro, eu acabei desdobrando esse conceito para olhar para as empresas. Olha a Daiane, bem-vinda Daiane, bem-vinda a Tamires, bem-vinda Giovana. Desculpa, se eu ficar cumprimentando todos vocês aí, eu não vou acabar não fazendo conteúdo. Vamos lá, que é tão bom ver pessoas que eu gosto aqui, isso me deixa muito feliz. Obrigado pelo prestígio. Então, ainda na ideia de que não é o amor que mantém o relacionamento, mas sim o relacionamento que mantém o amor, vamos transportar isso para a realidade de uma empresa. Quando você é selecionado por uma empresa e é contratado por ela, começa uma fase de lua de mel, né? Então é óbvio que o colaborador entra naquela empresa apaixonado por ela, amando aquela empresa. E o que vai acontecer a partir dali, a partir do ingresso dele na organização, é a experiência. A experiência que vai determinar, a partir daquele momento, como que ele vai se sentir, como é que ele vai se fortalecer nessa relação. Então vejam só vocês, né? O amor está muito mais relacionado à marca empregadora, assim como o relacionamento está muito mais relacionado à jornada do colaborador, ao Employee Experience. Até porque esses dois elementos também estão intimamente ligados às forças motrizes que temos dentro de nós. A primeira delas
a motivação. A motivação, você sabe, quem já leu meus livros, sabem que eu entendo da seguinte forma. Motivação é o impulso inicial que a gente tem para começar algo, enquanto o engajamento é a força que nos faz concluir bem feito aquilo que a motivação começou. É o que nos leva para frente, é o que nos faz chegar ao futuro. Ou seja, motivação tem a ver com o passado, né, com o que me trouxe até aqui. E engajamento tem a ver com o futuro, com o que me leva para o futuro. Então, de certa forma, a motivação está muito associada ao propósito corporativo, que é determinante para a marca empregadora, e também a todos os fatores motivacionais, ao EVP concreto, a dimensão concreta do EVP. Remuneração, programa de plano de progressão, treinamento e desenvolvimento. Né? E, obviamente, é o que me traz até aqui. E o engajamento tem a ver com estratégia. Ou seja, a motivação me faz ingressar na empresa, estabelecer aquele amor, aquele afeto, mas o fortalecimento desta relação é o que vai fazer com que eu cumpra a estratégia. E como vocês sabem, eu sempre digo, né, que o colaborador engajado é aquele que tem o propósito da empresa no coração e a estratégia na cabeça. Vejam vocês, então, né, o quanto a proposta de valor ela é determinante para a gente vender, para a gente distribuir, para a gente criar meios de atratividade às pessoas, de atração e contratação de profissionais. Porém, é na jornada do colaborador, nesse relacionamento que se estabelece com as pessoas a partir do seu ingresso na empresa, que o engajamento se estabelece. Essa força que me faz cumprir a estratégia, porque ela me leva para o futuro. Vou fazer um paralelo aqui com um atleta, um maratonista. Aquilo que leva o maratonista até a linha de partida daquela prova é a motivação dele, motivação em competir. O que faz com que ele conclua a prova, independente da posição que ele vai chegar, é o engajamento que ele tem com o esporte, é o engajamento que ele tem consigo mesmo. O que faz com que eu cruze a linha de chegada é o engajamento. E aí a associação ela acaba sendo válida, porque eu estou falando de novo, de propósito e estratégia. Muito bem. Agora vamos falar da correlação mais forte aqui, porque a marca empregadora ela tem uma dimensão muito mais externa do que interna à organização. Claro que elas se sobrepõem, elas se interconectam, né, no momento da contratação e do início, da integração do colaborador e do início dessa experiência, obviamente elas se conectam, né, tem uma sobreposição. Mas a jornada do colaborador é onde nosso trabalho é muito mais centrado, né, dos profissionais de comunicação são muito mais voltados justamente para essa experiência. Então vejam vocês que, na minha opinião, eu entendo o seguinte: os grandes desafios que nós temos hoje em dia para garantir aos nossos colaboradores que essa experiência seja bem sucedida, que essa experiência seja muito aproveitada, se relaciona à maneira como a nossa empresa vai responder a duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: de que forma eu garanto que os meus colaboradores, ou de que forma eu proporciono aos meus colaboradores muito mais dias incríveis do que dias ruins? Porque vamos lá, a gente sabe que o trabalho, nem tudo é aquela maravilha, nem tudo é alegria, nem todos os dias são ótimos dias, realizadores, completos pra gente. Há dias que são incríveis, há dias que são bons, há dias que são mais ou menos, e há dias que são ruins. A proporcionalidade entre dias ruins, mais ou menos, bons e incríveis é o que determina a qualidade da experiência que essa pessoa vai viver dentro daquela empresa. Então, gente, o fato importante é olhar para essa jornada através, a Jojo colocando aqui, igual a vida, exatamente. Nem todo dia é um dia incrível. Tem dias que são incríveis e tem uns dias que são uns dias de bosta, né? E olha, eu tenho problema com palavrão, daqui a pouco a Daiane vai reclamar, ela que sempre me chama a atenção que eu falo muitos palavrões, desculpa, vou tentar controlar. Mas é verdade, né? Nem todos os dias são incríveis, aqueles dias de bosta, olha eu de novo reforçando a ideia do palavrão. E a empresa não é diferente.
o que a gente faz para que essa jornada nós tenhamos cada vez mais dias incríveis e menos dias ruins? Pergunta 1. Pergunta 2. E essa está muito relacionada ao trabalho de quem atua em comunicação interna. De que forma eu ajudo as pessoas a compreenderem que se comunicar mais e melhor dá menos trabalho e gera mais resultados. Isso é um fator determinante. E o que eu tenho visto nessa experiência aí, devo ter passado de 100 grandes corporações, onde desenvolvi projetos de endomarketing e comunicação corporativa, é que as pessoas entendem que a comunicação interna, primeiro, pertence a uma área de comunicação interna. E isso é um problema. Ponto 2. Elas não se sentem responsáveis por protagonizar a comunicação. E nos diagnósticos, eu já apliquei uma metodologia de diagnóstico em 63 grandes corporações brasileiras, que viram mais de 100 empresas, talvez mais de 200, porque só a ThyssenKrupp foram 14 empresas diferentes no Brasil. É recorrente a quantidade de pessoas elevadas nas organizações que se sentem mal informadas sobre o que acontece na empresa. Isso é muito frequente. As pessoas se sentem mal informadas sobre o que acontece na empresa delas. Pense na sua. Você se sente bem informado e suficientemente bem informado sobre o que acontece na sua empresa? Provavelmente não. Agora, tem uma pergunta do diagnóstico na parte quantitativa que ela contradiz uma outra, que é uma pergunta assim: você compartilha informações com seus colegas? E a maioria das pessoas diz que sim. E tem uma outra pergunta que é: você acredita que seus colegas compartilham informações com você? A minoria diz que sim. Ou seja, há uma tendência a manifestar que as pessoas, que a gente se comunica muito mais do que os outros se comunicam conosco. Mas se isso é uma verdade estatística para toda a empresa, é óbvio que está se perdendo informação aí. O que eu quero dizer com isso? Que é mais ou menos como acontece nas nossas casas com o gelo. Todo mundo quer gelo, mas ninguém enche a forminha. É ou não é? E nas empresas é a mesma coisa. A maioria das pessoas se sentem mal informadas sobre a organização, porém não se sentem responsáveis por melhor informar. E a comunicação normalmente é vista quando a gente descentraliza. E isso é um fator determinante. Eu vou antecipar aqui um ponto que eu ia abordar mais para frente, que está relacionado à descentralização da comunicação. Por quê? Porque nós vivemos num momento de transformação digital do mundo, da vida. Né? Nós mudamos radicalmente a maneira como a gente se desloca nas cidades, como a gente se hospeda, como a gente ouve música, como a gente faz banco. É ou não é verdade? Pô, bem-vinda, meu amor, desculpa fazer essa interrupção aqui, mas eu estou preocupado com essa moça linda que acabou de entrar aqui, que tá dodói hoje, né? E que bom que tu tá aqui prestigiando. Te amo, viu? Ó, eu quebrando o protocolo de novo, deixa eu voltar para a palestra. Gente, então, estava falando justamente dessa questão sobre o bem informar e o quanto eu me sinto mal informado versus o quanto eu informo, e da transformação digital que está acontecendo nas nossas vidas. Ou seja, a comunicação interna das organizações também precisa, e urgentemente precisa, de transformação digital. Ela precisa ir para o celular das pessoas. Ela precisa fazer parte do rol de consumo de comunicação que a gente tem na vida. Senão, cada vez mais as empresas estarão distantes das pessoas. É ou não é? Então veja só o seguinte: digitalizar a comunicação é exatamente a mesma coisa que descentralizar a comunicação, ou melhor, ou ainda, descentralizar a comunicação interna está contido em digitalizá-la. Ou seja, está acabando, e a gente precisa celebrar o luto, das áreas de comunicação centralizadoras de comunicados. Como se fosse a única conta de e-mail ou a única área dentro da empresa que tem a permissão de falar com todos. Isso não tem o menor sentido. Se a área de compras tem algo a comunicar, ela que protagonize a sua própria comunicação. Se a RH tem algo a comunicar,
que faça o mesmo. Se financeiro tem algo a compartilhar, que também faça a sua própria comunicação num sistema de rede, numa tecnologia social que atenda a todos e que esteja na palma da mão dos colaboradores. Porque, gente, mural, e-mail, será que isso funciona ainda? Você já parou para pensar sobre isso? Quantos e-mails vocês recebem por dia? Vou pedir aí, por favor, deem os números. Mas posso garantir para vocês que a média de mercado hoje, nas muitas organizações que eu tive a oportunidade de atender, passam de 100 e-mails por dia. 100 e-mails por dia colocados na tua caixa de mensagens. Todo santo dia. Imagina que você pare para ler integralmente todos esses e-mails que foram depositados na sua caixa de mensagens. E isso em média, cada e-mail, porque tem e-mail textão, tem e-mail textinho, né? Tem algumas pessoas que são mais lacônicas, tem algumas pessoas que são mais prolixas, mas em média, que cada e-mail leve 2 minutos para ser lido. E que eu vá responder a metade desses e-mails, responder 50. Isso dá, gente, 300 minutos. Façam as contas, 100 vezes 2 mais 50 vezes 2, são 300 minutos, são 5 horas. 5 horas de informação que foram colocadas dentro da sua caixa de entrada de e-mails. Será que as pessoas são contratadas nas empresas apenas para lerem e responderem e-mails? Ou será que elas estão ali por outro motivo? Que é o trabalho. E é óbvio que elas estão ali para trabalhar, não apenas para ler e responder e-mails. Ou seja, nós depositamos um volume de comunicação absurdo nas caixas de entradas das pessoas, reproduzindo o que acontece fora da empresa, que é um fenômeno que os estudiosos já batizaram de infoxicação. Ou seja, nós estamos intoxicados, a quantidade de informação brutal que chega para a gente fora da empresa muitas vezes não é diferente da quantidade de informações que nós recebemos dentro da empresa. E dá para comparar volume excessivo de informação com obesidade. Não necessariamente a pessoa que tem muito alimento está bem nutrida e está saudável. O que ela precisa é o alimento suficiente, qualitativamente nutritivo para mantê-la saudável, né? Que é o que vai dar a saúde, que é o que vai ajudá-la a prosperar, e na empresa não é diferente. Informação certa, a quem se destina, com qualidade, no tempo certo, porque também essa comunicação interna centralizadora, ela não é rápida, ela é lenta. Quanto tempo a gente faz assim, comunicado da área de recursos humanos para todos os colaboradores, aprovada pelo gestor, aprovada pelo diretor A, pelo diretor B, pelo CEO, e só então vai para o colaborador. Poxa, nesse tempo todo em que transitou o conteúdo do comunicado, gente, a Rádio Peão já deu sua versão, já disseminou a sua versão, e agora o que a gente vai falar a partir de agora não vai ter a mesma credibilidade. Então, vamos pensar sobre isso. Principalmente porque comunicação corporativa, e agora quero voltar, fiz uma curva no tema, só para me possibilitar aqui voltar para o assunto da experiência do colaborador novamente, né? O que faz diferença, o que é o grande elemento que nem sempre nós contextualizamos, porque a gente pensa, parece que se criou um conceito de employee experience, um conceito de jornada do colaborador à la Google, né? Que as empresas têm que ter escorregador, que tem que ter brinde, que tem que ter salas coloridas, videogame, e ok, não estou criticando essas iniciativas, elas são muito importantes, desde que relacionadas, desde que destinadas a um propósito, mas não o fazer pelo fazer. A experiência do colaborador, ela tem uma grande marca, e aí reflitam comigo. O que faz com que vocês tenham mais dias incríveis do que dias de bosta nas empresas, como eu falei há pouco? Se não as entregas potentes, as entregas de valor, o trabalho bem sucedido. É ou não é?
Não é isso que deixa o nosso dia a dia incrível. É entregar algo que eu sinta orgulho. E ninguém mais trabalha sozinho. Nós trabalhamos em grupo. Onde eu estou querendo chegar? A grande experiência do colaborador, aquilo que não pode faltar, aquilo que faz toda a diferença, se chama trabalho em equipe. Trabalho em equipe é com certeza o grande elemento potencial da experiência do colaborador. É o que faz com que eu tenha muito mais dias incríveis do que dias ruins. Mas vamos pensar sobre o que leva as pessoas, o que faz com que as pessoas trabalhem em equipe, sintam prazer e aproveitem isso como algo enriquecedor, troquem experiências. E aí eu preciso voltar, né, recorrer a alguns elementos da antropologia para explicar para vocês. Pensem comigo, o que faz com que as pessoas trabalhem juntas? O que faz com que as pessoas colaborem? E a história da humanidade é marcada, né, a prosperidade do ser humano e a prosperidade em específico da espécie Homo sapiens foi determinada pela sua capacidade de colaboração. Que só acontece, a gente só colabora de verdade quando há escassez de recursos. Na abundância de recursos, a gente não precisa colaborar porque eu obtenho tudo que me é oferecido pelo planeta. Agora, quando falta recursos, quando falta alimento, quando falta calor, quando falta água, quando falta teto, quando faltam coisas, ou quando essas coisas não são suficientes, não só os seres humanos se agrupam em famílias, como se agrupam em comunidades que trabalham juntas. Essa é a história do homem. E o que faz com que duas comunidades entrem em conflito ou colaborem diante dessa escassez de recursos que atinge a todos eles? Um elemento fundamental chamado confiança. Confiança. Vou repetir, confiança. O que separa o caminho entre a colaboração e a competição é se eu confio no outro. Porque se eu confio nas pessoas que trabalham comigo, eu me predisponho a me entregar, a trabalhar junto com essas pessoas. Se eu não confio, eu sigo o caminho da competição. Eu vou querer os recursos só para mim. Eu vou querer aquela margem daquele rio só para mim. Eu vou querer aquele alimento, aquela terra, aquele recurso só para mim e para os meus. Para minha família, para a comunidade em quem eu confio. Ao invés de dividir, eu quero separar. E excluir o outro do consumo daqueles recursos. E, gente, todas as empresas, sem exceção, têm recursos escassos. Alguém aqui trabalha numa empresa que tenha recursos ilimitados? Talvez algumas empresas de TI gigantes tenham recursos escassos, né? Não, a maioria de nós trabalha, aliás, talvez empresas gigantes aí de TI tenham recursos limitados. A grande maioria de nós trabalha em organizações com recursos limitados. O mundo basicamente se divide entre os que querem competir e os que querem colaborar. Os que querem dividir e compartilhar aquilo que tem para que todos usufruam e os que querem agrupar os recursos para si mesmos. E na empresa não é diferente. E aí, de novo, vem a confiança como fator-chave para colaboração ou para dispersão e competição. Se eu não confio, eu vou competir. Se eu confio, eu vou competir. Haja vista as nações. Quando a gente olha para os rankings de reputação e para os rankings de confiança dos cidadãos nos seus co-cidadãos e nos seus líderes e nas instituições de um país, as 10 primeiras nações nesse ranking basicamente são os países escandinavos, as colônias britânicas, países que têm também um alto índice de IDH, aliás, né, o índice de desenvolvimento humano, e um alto índice de felicidade dos cidadãos. O Brasil, no ranking de reputação e no ranking de confiança nos líderes nas instituições, ocupa um mero 43º lugar, no IDH, um 78º, no ranking de felicidade dos cidadãos, um 79º.
Porém, os mesmos países escandinavos que estão no topo do ranking de confiança nas instituições e nos líderes também estão no ranking, no topo do ranking de IDH e estão no topo do ranking de felicidade dos cidadãos. Ou seja, aquilo que vale para a economia de uma nação vale para a economia, para a microeconomia de uma empresa, para a microeconomia de uma organização humana. Não sou eu que estou dizendo isso, são os economistas que sabem disso já há muito tempo. E aí o que acontece? Quando a gente mais confia e mais colabora, nestes países, para quem já os visitou, ou para quem conhece de alguma maneira, sabe que esses países há muito menos dispêndio financeiro, né, desperdício financeiro, em custos que não agregam valor, como juros, segurança privada, fiscalização, controle de acesso, cartórios. Né? Que no Brasil a gente precisa de um cartório, quando eu vou comprar alguma coisa parcelada, precisa de alguém que tenha uma concessão vitalícia, hereditária, secular, me diga que aquela ideia que eu sou eu mesmo. Porque a minha identidade não basta. Eu preciso de um cartório. E isso que não existe lá fora. Não dessa mesma forma como a gente tem aqui. Serviços esses que consumiram, que ocupam, que pegam cerca de 3% do PIB do nosso país, que é o que nos separou nas últimas 3 décadas das taxas de crescimento chinesas. Ou seja, inclusive, quando a gente olha para o Brasil hoje, é muito interessante, né, ver essa bipolarização, essa polarização que está acontecendo, porque a gente está indo para um contexto em que nós não confiamos mais uns nos outros. Né? Ou eu sou branco, ou eu sou preto, ou eu sou A, ou eu sou B, ou eu sou direita, ou eu sou esquerda. E eu não preciso ouvir o outro, porque eu já parto do pressuposto que o outro está errado. E isso, ao invés de unir o país, divide. Isso faz com que a gente dispute cada vez mais recursos que são escassos. Né? E não só são escassos, como são mal aplicados, são mal administrados, tudo isso é verdade. Mas será que o caminho é o caminho da divisão? Será que o caminho não é o caminho da união? É o caminho da gente se escutar e encontrar algum lugar em que consigamos conviver e conviver bem? É isso que eu penso para o país, é isso que eu penso para o mundo e é isso que eu penso para a minha empresa, para a sua empresa, para todas as empresas. Que a gente comece a exercer mais a confiança, que a gente comece a depositar mais fé uns nos outros. Porque na prática o que acontece? Vamos lá, quem é que nunca ligou para um colega, um fornecedor interno da sua área, explicou para essa pessoa 5 minutos, 10 minutos, uma demanda, uma necessidade, fez um pedido de ajuda, de um relatório, de um estudo, de uma tarefa qualquer, e essa pessoa, ao final da ligação, disse: entendi, mas manda um e-mail formalizando. E quantas vezes nós pedimos, manda um e-mail formalizando? Como é que você se sente quando alguém pede um e-mail formalizando? Já estamos acostumados, né? Mas lá no fundo, dói. Lá no fundo, eu sinto, esse colega está me pedindo um e-mail formalizando porque ele não confia o suficiente em mim. Porque ele acha, né, que eu posso, que se acontecer algum problema eu vou colocar a culpa nele. Então ele, para se proteger, pede um e-mail formalizando. E eu não estou dizendo que a gente nunca mais deva abrir mão totalmente desses e-mails de formalização, mas vejam bem, há algumas coisas, alguns protocolos de comunicação nas empresas que são auditáveis, são necessários, certo? São necessários porque tem algum procedimento que dependem deles. Mas quantos e-mails formalizando a gente pede para se proteger, para se precaver do outro? Ou quantas vezes a gente pede alguma coisa para um colega e copia o chefe dessa pessoa? Como se eu precisasse dizer, né, que o chefe, garantir que o chefe tome ciência de que aquela pessoa recebeu uma solicitação minha. Porque ele precisa saber que o chefe dele está sabendo, então copia o chefe para que ele saiba que o chefe dele está sabendo e, portanto, ele tenha mais celeridade para me responder, tenha mais atenção. Isso, gente, no fundo, comunica que aquele colega não confia em mim. Pensem nisso.
Quantas e quantas vezes... Ó, Larissa, bem-vinda. Né? A Larissa disse que ia participar e está aqui. Obrigado. Assim como a todos os demais. Mas deixa eu voltar aqui pro nosso tema sobre confiança. Né? Como que a gente muda esse cenário? Como a gente ajuda as pessoas, então, de novo, a terem mais dias incríveis do que dias de bosta, e como a gente ajuda as pessoas a entenderem que se comunicar mais e melhor dá menos trabalho e gera mais resultado. Sabe como? Ouvindo. Ouvir é o que é a grande mudança da comunicação corporativa, ainda mais quando nós olhamos para essa comunicação corporativa associada à marca empregadora e à experiência do colaborador. Por quê? E aí voltando também lá no início, né? Não é o relacionamento que mantém, não é o amor que mantém o relacionamento, mas sim é o relacionamento que mantém o amor. O que é fundamental para que um relacionamento prospere? Além de respeitar as vulnerabilidades um do outro, escutar esse outro. Entender, porque escutar é entender, né? Então eu tenho uma máxima de atendimento que é entender para atender. Então falta ali escutar para entender, entender para atender. Se eu ouvir os outros, e principalmente o que esse outro pensa sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o que a gente faz, nós vamos começar a mudar esse contexto. E vamos começar a criar mais confiança nas organizações. Então veja só, a comunicação interna, associada aí aos conceitos de endomarketing, e aí já, parênteses, né, eu fiz um vídeo recente dizendo isso, mas é endomarketing, é comunicação interna, mas é do RH ou é do marketing? Gente, essa discussão está ultrapassada, essa discussão não tem relevância alguma mais. O que importa, independente da teoria que a gente siga, é o que é feito, é o trabalho, é o que a gente faz na prática. Isso é o importante, é isso que a gente devia estar discutindo. Não o conceito, se é endomarketing, se é comunicação interna, se é employee experience, isso não importa. Vamos discutir o que importa, que é fazer um trabalho bem feito. E aí voltando, a comunicação corporativa associada à experiência do colaborador ao longo desses últimos 20 anos que eu atuo nessa área, sempre foi totalmente preocupada com a logística da informação, com entregar a informação para as pessoas, com encher as caixas delas de e-mails, com fazer campanhas de endomarketing, com festejar as datas comemorativas, com distribuir brindes. Sempre foi isso. Fazer chegar, falar ao colaborador. E a comunicação hoje não existe mais nesse formato, ou não deveria existir mais nesse formato, pós-transformação digital, ainda mais pós-pandemia. Né? Porque a gente sabe que a transformação digital, né, eu não vou nem entrar muito nesse mérito, mas que ela é irreversível. Agora, a nossa grande preocupação não é com falar ao colaborador, é com ouvi-lo, gente. Nós precisamos ouvir as pessoas e nós precisamos encorajar as pessoas a ouvirem umas às outras. Esta é a grande comunicação corporativa, que deixou de ser uma comunicação para os colaboradores para ser uma comunicação entre os colaboradores, o que ressignifica o papel do comunicador. Vou voltar para isso, mas eu quero explorar um pouco mais essa questão da escuta, porque vejam bem, quem melhor do que a minha filha para me dizer, para me avaliar se eu sou um bom pai ou não? Quem melhor do que a minha esposa para avaliar se eu sou um bom marido? Quem melhor que os meus amigos para avaliar se eu sou um bom companheiro? Quem é melhor que os meus pais para avaliar se eu sou um bom filho? Quem melhor que os meus colegas, os meus pares para avaliar se eu sou um bom colega? Quem melhor do que os meus subordinados, que as pessoas da minha equipe para avaliar se eu sou um bom chefe ou não? E como que eu vou saber isso se eu não perguntar? Eu preciso perguntar às pessoas o que elas pensam sobre o meu trabalho, sobre o meu comportamento, sobre a minha atuação dentro daquela empresa. Isso é fundamental. Por dois motivos. Primeiro, as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas dizem do que naquilo que a gente diz para elas. É ou não é verdade? Ou seja, se eu quero influenciar as pessoas que trabalham na minha equipe,
se eu quero ter uma fala potente, uma fala engajante, que engaje essas pessoas com a estratégia, que leve essas pessoas para concluir bem feito aquilo que a motivação começou, eu preciso saber o que pensam, o que valorizam, o que acreditam essas pessoas que comigo trabalham. Eu preciso saber sobre João, sobre Maria, sobre Bia, sobre André, sobre as pessoas que comigo trabalham, para que quando eu precisar influenciá-las, quando eu precisar alterar o caminho que elas percorrem para chegar ao seu objetivo, seja ensinando, seja cumprindo com a estratégia da organização, eu preciso saber ter um repertório sobre essas pessoas. Por quê? A capacidade de escuta está diretamente relacionada ao nosso poder de influência. Pessoas que escrevem bem, via de regra, não são pessoas que leem bastante? Pois é. Ou seja, a qualidade da linguagem escrita que sai de mim está relacionada à qualidade da linguagem escrita que entra em mim. E na linguagem falada não é diferente. A potência, o poder de influência da linguagem falada que sai de mim está diretamente relacionada à linguagem falada que entra em mim, e não só entra, como também é retida. Retenção da informação é fator fundamental, é a chave do cálculo do ECI. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas o ECI, o Índice de Efetividade da Comunicação Interna, é dado por uma função da credibilidade pela simetria da informação sobre 1 menos a retenção. Parei por aqui, antes de andar, senão eu vou acabar falando de estatística, falando de métrica, e o nosso tema da live não é esse, fica para um próximo encontro, fica para um próximo treinamento. Então, escuta cria poder de influência, e aquilo que vale para mim, com minha filha adolescente, ao ouvi-la, o quanto isso aumenta a minha capacidade de influenciá-la, ou aos meus amigos, ou à minha equipe de trabalho, vale para uma organização como um todo diante do seu colaborador. Imaginem vocês o seguinte, vamos pegar um tópico aqui, pesquisas de clima organizacional. A grande maioria das organizações faz pesquisa de clima, imagino que algumas das pessoas presentes aqui coordene, inclusive faça pesquisas de clima nas suas empresas, né? Então, vejam vocês o seguinte, como é que normalmente acontece o processo de pesquisa de clima? A gente vai lá, aplica um questionário, tira uma fotografia do clima naquele momento da organização, olha para aquele relatório muitas vezes é comunicado aos colaboradores, outras vezes não é, e aí isso é uma coisa que me choca, não dá nem para falar sobre isso, mas vamos falar, a gente comunica, mas vamos falar especificamente vamos falar do plano de ação. Como os planos de ação de melhoria do clima são feitos? Pelos diretores, pela área de RH, pelos executivos, no seu castelo, dentro dos seus muros, nas suas salas de reunião climatizadas. Não são feitas pelo povo da indústria, pelo povo da base operacional. Não é? Olha que diferente seria se o CEO dessa empresa, ou se o executivo de RH, através de uma tecnologia social, disponibilizasse o relatório da pesquisa de clima a todos os colaboradores através dessa tecnologia social e gravasse um vídeo dizendo o seguinte: galera, obrigado por terem participado e respondido a pesquisa de clima. Nós fomos muito bem nos itens A, nos itens B, nos itens C, mas fomos não tão bem assim nos itens X, Y e Z. Por isso, na próxima semana, nós vamos organizar um fórum, né, para discutir um plano de ação para melhorar o nosso clima da organização. E aí eu peço que vocês olhem para o relatório e aqui nos comentários deem as suas ideias. Escrevam o que vocês acham, deem as suas sugestões para que a gente juntos entenda o que vai fazer mais diferença para vocês. Inclusive quero convidar alguns, vamos aí os comentários aí mais curtidos, eu vou convidar para participar desse grupo de trabalho que vai discutir pesquisa de clima, certo? E aí, gente, olha a potência que isso teria na organização. Olha o quanto a gente valoriza a escuta desse colaborador. É a ideia dele que vai virar um plano de ação para o clima organizacional. E olha que eu vou contar para vocês algumas histórias sobre isso, sobre práticas assim que eu executei em alguns clientes que foram tão ricas, antes inclusive das tecnologias sociais, mas que coisas assim, sugestões que fizeram toda a diferença.
Sugestões que fizeram toda a diferença. Trocar os chuveiros da empresa, do vestiário, porque era uma indústria. Certo? Colocar uma TV no ônibus que levava as pessoas para o trabalho. Não fazer mais bife de fígado no almoço, né? No refeitório da empresa. E por aí vai, gente. Sugestões, às vezes a gente acha, porque nenhuma pesquisa de clima que eu vi até agora perguntou sobre a qualidade do chuveiro, né? Nenhuma. Até agora eu não vi. Mas as pessoas sabem muito mais do que a gente encastelados nos nossos escritórios. Então a escuta se faz tão fundamental por isso. E é um processo de comunicação diferente, tem muito mais valor eu pedir sugestões para as pessoas me ajudarem num plano de melhoria do clima organizacional do que fazer uma campanha de divulgação dos resultados da pesquisa. Eu divulgo as entregas, né? Ou mesmo para captação dos dados. E aí, claro, pesquisa de clima tem todo um contexto, né, de trabalho técnico que eu tô negligenciando aqui por motivos didáticos, para reforçar para vocês o quanto é importante ouvir os colaboradores. Mas vejam só, a gente já faz esse movimento da empresa para fora. As empresas ouvem os seus clientes, é ou não é? A gente se preocupa em ouvir os nossos clientes, por quê? Porque através da escuta dos clientes, e nós não queremos o elogio do cliente, nós queremos a crítica. A gente quer a crítica, porque é a crítica que nos ajuda a melhorar a qualidade dos produtos e serviços da organização. E do colaborador? Eu quero elogio? Não. Eu preciso da crítica dele para melhorar a minha gestão. Toda empresa, como costumo dizer, toda empresa é uma cultura e tem uma gestão, e não é à toa que o meu segundo livro se chama Não Existe Gestão Sem Comunicação, porque a gestão, ela melhora não só a partir das mentes brilhantes dos executivos, ela melhora através da inteligência coletiva das pessoas que estão na base da operação, porque a estratégia, ela pode até ser definida pelos diretores, né, nos seus castelos, mas ela é executada na base operacional. A estratégia de um hospital acontece na veia do paciente, executada pelo enfermeiro. A estratégia de uma rede grande de varejos ocorre no caixa. Ocorre, né, para a pessoa que está passando as suas compras, ou pelo açougueiro, ou pelo estoquista, ou pelo supridor. É ali que a estratégia do supermercado está acontecendo na prática. De uma distribuidora de energia elétrica é no pé do poste. É ali que acontece. Então essas pessoas, a inteligência coletiva dessas pessoas, tem muita sabedoria que vai ajudar a empresa a melhorar a sua gestão. Só que a gente desperdiça. A gente tem medo de ouvir o colaborador. A gente não quer. As pessoas nos procuram às vezes para implantar uma rede social corporativa e elas querem moderação. Ah, mas como é que eu modero o post do colaborador? Como é que eu crio boas regras, né? Regras de conduta dentro das redes sociais? Como é que eu filtro o que as pessoas vão dizer? Gente, pensa! Se você não pode confiar nas pessoas a ponto de não querer ouvi-las, de não querer saber o que elas têm para dizer, por que você contratou essa pessoa? Não deveria sequer ter contratado. Não faz sentido contratar alguém, pagar a esta pessoa pelo trabalho dela e não querer saber o que ela pensa sobre a organização. Precisamos confiar para estabelecer confiança e, a partir da confiança estabelecida, construir relações mais sólidas. Escuta é fundamental. A escuta, de novo, gera confiança, fator determinante para o trabalho em equipe este que é o principal elemento construtor, constituinte e construído pela jornada do colaborador, que é toda a nossa pauta. Então eu estou tentando desmembrar essas coisas aqui, desmontar essas nossas crenças, para mostrar para vocês que dentro de tudo isso que a gente vê nas externalidades, nos benchmarks e nos cases de sucesso, tem algo por trás, muito mais associado à cultura e muito mais intimamente ligado à escuta do que à fala.
Porque como também vocês já me ouviram e eu insisto sempre nisso, muito mais importante, gente, do que comunicar aquilo que a empresa faz, é fazer o que ela comunica. Confiança tem na sua base, tem como pilar fundamental a coerência. Se eu não pratico aquilo que eu comunico, então aquilo que eu comunico é falso. E na falsidade da informação, ou na ausência dessa informação, pela falta de agilidade, pela falta de transparência, pela falta de proximidade com os executivos, na falta dessa informação, o colaborador cria a sua. E ao criar a sua, a versão percebida de realidade daquela empresa não é muito diferente da realidade percebida pelo cliente. E por isso os problemas acontecem. Por isso acontece a falta de comunicação entre áreas que gera retrabalho. Ou nas empresas de vocês não tem falhas de comunicação entre áreas. Porque em todas que eu pesquisei até agora, nesses 63 diagnósticos que eu já mencionei aqui, todas tinham um problema de comunicação entre áreas. Gente, problema de comunicação entre áreas é problema de comunicação entre pessoas. Nós precisamos conectar as pessoas antes de conectar as máquinas. Então, uma tecnologia social, essa tecnologia social, as redes sociais corporativas, ou como eu prefiro chamar, as plataformas de comunicação e colaboração, são a única via que possibilita esse nível de interação, esse nível de escuta em grande escala. Porque uma coisa é eu ter uma empresa de 50 pessoas, outra é de ter 500 pessoas, outra é ter 5 mil ou 50 mil. Então eu preciso de tecnologia para entender, analisar semanticamente essa informação e produzir conhecimento em cima dela. Então, gente, precisamos dar alguns passos para trás de novo para perceber que a escuta é elemento construtor de confiança, que constrói trabalho em equipe, que é o principal fator determinante para uma experiência do colaborador que produza muito mais dias incríveis do que dias ruins. Não dá para medir o quanto as pessoas desengajadas comprometem os resultados das empresas, e lembrando, o colaborador engajado é aquele que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça. Deixa eu dar um exemplo já um tanto antigo. Imagine que eu sou motorista de ônibus. Estou parado no ponto, desceu quem tinha que descer, subiu quem tinha que subir, e eu, motorista altamente engajado, olho na calçada e vejo a uns 60 metros de distância, 70 metros de distância, uma senhora idosa caminhando tropegamente com o seu andador em direção ao meu ônibus e sinaliza para eu esperar. O que eu faço? Nesse momento que eu vejo a velhinha, uma série de sinapses começam a ocorrer no meu cérebro e penso eu, deixa a velhinha, espera a velhinha, deixa a velhinha, espera a velhinha. O que vocês fariam? A nossa tendência natural é dizer assim, não, vou esperar a velhinha, claro, poxa, a velhinha, eu lembro da minha avózinha, coitada, fazia bolo de milho com café com leite para mim, chega a dar um aperto no coração e a gente quer botar aquela velhinha para dentro do ônibus. Mas, e se o propósito dessa empresa for prestar serviço de transporte coletivo com agilidade, rapidez, agilidade, pontualidade e excelência operacional? Nesse caso, gente, me desculpa, mas foda-se a velhinha. E vejam bem, esse é um exemplo didático. Só para ilustrar o quanto o colaborador que tem o propósito no coração e estratégia na cabeça deve agir naquela hora. Porque o que a gente quer? Que aquele motorista pense naquela hora, a gente quer que ele execute a estratégia. Esse não é um exemplo, não é uma decisão moral, é uma decisão técnica, racional, baseada em estratégia. Diferente seria se a gente dissesse, o propósito da empresa é prestar um serviço de excelência ao usuário com agilidade e pontualidade. Bom, aí eu estou dando duas possibilidades, duas nuances para o nosso colaborador decidir, em que ele tem que trabalhar subjetividade e objetividade, em que ele tem que trabalhar cultura e gestão, em que ele tem que trabalhar propósito e estratégia, em que ele tem que tomar a decisão nesse mundo cinza que a gente vive, que não é, como eu disse para vocês, preto e branco. Talvez uma boa decisão naquela hora seja, ele aproxima o ônibus
da senhora idosa para que ela possa mais rápido embarcar e não atrase os outros 40 passageiros que já estão dentro do ônibus e que contam com o enunciado de propósito dessa empresa de pontualidade e agilidade também. Ou seja, a gente quer que essa pessoa tome uma decisão correta, porque essa decisão correta é a menor fração divisível da estratégia. E se cada um de nós toma decisões corretas dentro da organização, nós estamos também praticando o trabalho em equipe e integrando as áreas. As integrações, as áreas integradas, portanto, como eu dizia antes, né, qual empresa não tem um problema de comunicação entre áreas? Todas têm. Problemas de comunicação entre áreas são problemas de comunicação entre pessoas. Problemas de comunicação entre pessoas se minimizam à medida em que as pessoas escutam umas às outras. E isso ressignifica o meu papel como profissional de recursos humanos, como gestor de marca empregadora, como gestor da jornada do colaborador, como gestor do engajamento, que é justamente ter um papel muito mais consultivo, um papel de business partner dessas áreas, de parceiro, de consultor de comunicação dos executivos, deixando o operacional ser descentralizado, como eu disse para vocês. Digitalizar a comunicação é descentralizá-la, é a mesma coisa que descentralizá-la. E é por isso que, como eu disse, né, no spoiler feito ontem sobre a nossa live aqui, endomarketing é o caminho, não é o destino final, não é a atividade fim. A atividade fim é a resposta daquelas duas perguntas com as quais eu abri a live, que é o segredo da conexão entre marca empregadora, jornada do colaborador e engajamento, que é como eu vou, na prática, na minha empresa, responder às pessoas, de que forma eu vou ajudar essas pessoas, respondendo essa pergunta, de que forma eu faço com que os dias que as pessoas que trabalham na minha empresa tenham muito mais dias incríveis do que dias ruins, e de que forma eu ajudo essas pessoas a entenderem que se comunicar mais e melhor dá menos trabalho e gera mais resultados. Tudo isso provando na prática que aquilo que a empresa, né, faz é muito mais importante do que aquilo que ela comunica. Eu agradeço extremamente pela paciência que vocês tiveram comigo nesses 52 minutos. Eu excedi um pouco do tempo que eu queria aqui, porque eu também quero ouvi-los, né, ouvir as perguntas. Eu vi que teve algumas perguntas aqui que eu tentei ler, mas eu estava no ritmo aqui da fala, não consegui absorver bem, então estou abrindo essa janela final aqui para ouvir as perguntas de vocês. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Muito obrigado aí para quem participou. Acho que o Bruno tinha uma pergunta sobre o trabalho remoto, sobre o caminho pós-pandemia, não é? Vamos lá, deixa eu procurar aqui a pergunta do Bruno. Aqui. Pensando num cenário em que as equipes estão migrando para o home office, há um desafio maior para conhecer os colaboradores. Qual forma você vê para compensar a distância física, pesquisa, reuniões? Bom, Bruno, vamos lá. Em um determinado ponto aqui eu falei para vocês o seguinte, né, que o ambiente virtual que se cria numa tecnologia social ou nos softwares, porque vamos lá, as pessoas estão em home office, certo? Mas elas estão intimamente conectadas. Alguma tecnologia de comunicação essa empresa possui para manter as pessoas em mínima sincronia, em mínima coordenação do trabalho. E isso cria um ambiente virtual. Esse ambiente virtual precisa ser uma extensão do ambiente real. Ou seja, se no ambiente real eu tenho o tempo do cafezinho na copa, onde a gente troca ideia, não só sobre o trabalho, mas onde a gente acaba sendo criativo e pensando coisas que vão agregar para todos nós, por que não ter essas mesmas pausas com as pessoas que trabalham comigo para ter esse mini ócio criativo? Por que não combinar um almoço juntas? Quantas vezes vocês almoçaram com seus colegas durante a pandemia? Por que não fazer isso? Cada um com a sua comidinha de casa, cada um com o seu iFood, por que não fazer isso? Né? E manter esses encontros, ampliar essa perspectiva.
É claro que, e aí sim, eu continuo estabelecendo diálogo, porque a gente parece que só se reúne para reuniões de trabalho com pauta definida. E sim, é importante que as pautas sejam definidas, que o tempo seja respeitado, que exista uma ata. Claro, né, a produtividade está nisso. Mas, como acabou de dizer a Jojo aqui, o cafezinho nunca morrerá, gente. Então precisamos sim exercê-lo. Né? Precisamos ter esses movimentos. E também, muito importante para o líder, é ter o one-on-one. É manter o diálogo com as... Porque a gente parece que agora só fala com a equipe, todo mundo junto. Não! Conversem com as pessoas. Para quem é gestor, não deixe de, com alguma rotina, falar com cada um dos seus colaboradores com a máxima frequência possível para garantir produtividade. Então, gente, acho que estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse encontro tanto quanto eu gostei. Peço desculpas se a qualidade do vídeo, se a qualidade do áudio não é a melhor. Estou começando aqui, essa é a primeira live que eu faço sozinho. Já participei de algumas convidado por pessoas que me entrevistaram, enfim, já que fizeram um host para mim. Essa é a primeira vez que eu faço sozinho. Estou gostando de estar aqui, né, apesar do isolamento, mas o calor aí que vocês estão transmitindo por esta rede, né? Que amplia amplia virtualmente o nosso ambiente real, foi muito bacana. Eu agradeço profundamente pela experiência aí e prometo melhorar. Mandem suas perguntas, vou continuar aqui nessa rotina de conteúdo. Se quiserem dar um feedback, vai ser um prazer ouvi-los. Obrigado, Renato, obrigado, Jéssica, obrigado, Joyce. Jéssica, amiga antiga já, né, Jéssica? Valeu, gente. Valeu, Jojo. Muito obrigado para vocês. Obrigado, Will. Obrigado a todos que aqui participaram. Um grande abraço, uma boa noite, um bom descanso, um excelente trabalho. Que amanhã cada um de vocês tenha um dia incrível. Tchau, tchau.